7h31. Em Itumbiara, 6 pessoas foram presas por associação criminosa. Segundo a Polícia Civil, o grupo foi responsável por vários roubos na região. Quem tem os detalhes pra gente, direto do sul do estado, é o Jonathan Moreira. Jonathan, boa noite. Para você também, Thaís, e para todo mundo que está acompanhando a gente, esse grupo especialista em assaltos foi preso pela Polícia Civil aqui de Itumbiara. Eles roubavam veículos, casas na zona rural, casas na cidade, roubavam até empresas, agiam em qualquer lugar, mas sempre da mesma forma, armados e eram bastante agressivos. Foram apreendidas 8 armas de fogo, munições, ferramentas, aparelhos eletrônicos e 4 carros também foram apreendidos. Destes 4, 3 eram roubados, inclusive um foi roubado na semana passada aqui em Itumbiara. Essas 6 pessoas seguem presas aqui no presídio de Itumbiara e devem responder por roubo qualificado, porte e posse de arma de fogo e associação criminosa. Conversei com o delegado hoje à tarde, ele contou pra gente que essa investigação deve continuar porque a polícia acredita que pelo menos outras 2 pessoas estejam envolvidas nesses assaltos. Thaís. Obrigada pelas suas informações, boa noite para você. A gente te conta agora que a polícia acabou com uma festinha que provocou muita aglomeração nesse fim de semana em Rio Verde, na região sudoeste. Pelo menos 100 pessoas estavam na chácara que fica na zona rural de Rio Verde. Tinha música alta, bebidas alcoólicas, além da presença de crianças e até um bebê. Pelo menos 50 participantes foram multados em R$180. E a dona da chácara também foi autuada por aglomeração e por não possuir alvará de funcionamento. A gente lembra que Rio Verde já tem mais de 10.400 casos confirmados e 158 pessoas já morreram por causa da Covid por lá. E não foi apenas em Rio Verde não, viu? Pirenópolis reabriu nesse fim de semana para os turistas e teve gente que não respeitou as regras de distanciamento. Vamos conversar ao vivo com o Bruno Mendes, que tem mais informações pra gente. Bruno, como é que foi esse fim de semana depois de 5 meses fechada? Boa noite. Pela primeira vez, hotéis e pousadas de Pirenópolis puderam receber visitantes, os turistas. Acontece que os moradores da cidade flagraram durante o final de semana vários pontos com aglomerações. Muitas pessoas acabaram se juntando em pontos da cidade, ali na Rua do Lazer, debaixo da ponte sobre o Rio das Almas. E isso trouxe muita revolta para os moradores da cidade, até porque muitos turistas nem usavam máscaras. A prefeitura acredita que um número maior de turistas visitando a cidade e os comércios, os estabelecimentos, podendo receber só metade, alguns metade, outros 65% da capacidade, causaram essas aglomerações. Vamos assistir um trecho do que disse a secretária municipal de saúde de Pirenópolis. E a demanda de pessoas que veio para a nossa cidade foi muito maior do que a quantia de estabelecimentos que a gente estava certificado, entre pousadas, restaurantes e bares. Então isso acarretou uma aglomeração nas ruas, no rio. Para o próximo final de semana, nós vamos estar tendo uma fiscalização mais em quantitativo maior, a Polícia Militar vai estar dando apoio e a gente pede que as pessoas que venham se certifiquem que vão ter lugar de vir, façam suas reservas nos estabelecimentos, nas pousadas, nos atrativos e que se certifiquem que elas vão poder ser recebidas. Lembrando que Pirenópolis ficou fechada para o turismo desde meados de março e tem reaberto gradualmente esse setor. Só que aí as autoridades vão analisar, claro, essas situações e, como disse a secretária, propõe uma fiscalização mais eficiente. Pirenópolis hoje tem 153 casos da Covid-19, 4 moradores da cidade morreram com a doença. Thaís. Isso mesmo, Bruno. Com cada um fazendo a sua parte, é possível, né? Mais possível que a cidade permaneça aberta. Obrigada, boa noite. Agora são 7h35, a internação do cantor Cauã, da dupla Kleber e Cauã, chama a atenção para o perigo que ronda os jovens adultos. Se você tem entre 20 e 59 anos, saiba que os cuidados para evitar a Covid-19 têm que ser redobrados. O cantor, sem nenhum histórico de doença, está com a Covid e teve que ser internado na UTI aos 38 anos de idade. Quando a Bruna, que tem 26 anos, começou a sentir os sintomas, logo fez o teste para a Covid-19. O resultado positivo surpreendeu. Eu não acreditava que eu iria pegar, porque eu faço muito exercício físico e eu tenho uma imunidade boa, então foi uma surpresa para mim.
O mesmo aconteceu com a Rayane, que tem a mesma idade, 26 anos. Além dela, toda a família também testou positivo para a doença. É muito ruim, eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência mesmo de se cuidarem. Segundo o Ministério da Saúde, os jovens adultos representam uma grande parcela do total de infectados com a Covid-19. Pessoas que têm entre 20 e 59 anos somam quase metade das internações por síndrome respiratória grave decorrente da doença. O cantor sertanejo Cauã, que faz dupla com Kleber, também entrou para essa estatística. Com 38 anos, adora esportes e não possui nenhuma comorbidade. Ele foi diagnosticado com Covid-19, teve 75% dos pulmões comprometidos e segue internado na UTI de um hospital particular de Goiânia, lutando contra a doença. Ele não está entubado, está fazendo tratamento com plasma e eu creio muito no resultado. O jovem não está isento das formas graves e ele também transmite aos seus familiares. Então, se você é jovem, não se sinta invencível. Você precisa sim manter o distanciamento social, manter o uso da máscara e evitar que você se infecte. Cauã foi para a UTI no sábado. O estado de saúde dele ainda é grave, mas estável. O cantor está respirando com auxílio de uma máscara de oxigênio, mas não precisou ser entubado. Ele está fazendo tratamento com plasma de pacientes que já tiveram a Covid. Amanhã, Cauã vai fazer uma nova tomografia para avaliar a condição dos pulmões, que, segundo o último exame, estão com 70% comprometidos aí com a infecção. Nas redes sociais da dupla, eles agradeceram o carinho e a oração de todos os fãs. E hoje, o parceiro de dupla do cantor, o Kleber, mandou uma mensagem pedindo que essas orações continuem. É mais um dia de aflição. Cauã não obteve grande melhora, mas estamos aqui orando. Estamos orando por você, Cauã, o Brasil inteiro, junto comigo, junto com a nossa família. E eu tenho certeza que em breve você vai se recuperar e a gente vai poder voltar a fazer nossos shows. Obrigado a todas as orações, o Brasil inteiro. Obrigado, vamos juntos nessa corrente. Força, Cauã. Muita força, meu irmão. Todos na torcida. E a Ponte Afonso Pena, que faz a divisa de Goiás e Minas Gerais, está fechada para veículos. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, determinou o fechamento depois de uma vistoria que encontrou vários problemas na estrutura, que tem mais de 100 anos. O fechamento da ponte pegou muitos motoristas de surpresa. E Araporã fazer um serviço, vou ter que voltar. Não sabia. Eu trabalho em Araporã, moro aqui. A Ponte Afonso Pena foi fechada após uma vistoria de técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O laudo apontou que a estrutura centenária corre risco de colapso caso seja mantido o fluxo de veículos. O laudo identificou parafusos soltos e peças danificadas, mas o mais preocupante são os cabos de sustentação, que estão sem tração, bambos. Com isso, os cabos que estão em bom estado acabam ficando sobrecarregados e também podem se romper, inclusive fazendo a ponte cair. A gente consultou a Defesa Civil em Goiânia, que é responsável pela Defesa Civil Estadual, e eles nos orientaram para passar toda essa documentação aos responsáveis legais. A Prefeitura de Araporã, em Minas Gerais, disse que é preciso um esforço conjunto com a Prefeitura de Itumbiara e recursos federais para a restauração, mas que ainda não há uma previsão para o início dos trabalhos. Nem o Corpo Técnico de Engenharia do município de Araporã, nem o Corpo Técnico de Engenharia do município de Itumbiara têm condições para fazer tal projeto. Assim foi solicitado ao IPHAN e também nós entramos em contato com a Universidade Federal de Uberlândia para que possa nos auxiliar através do seu departamento de Engenharia e de Artes. A Ponte Afonso Pena foi inaugurada em 1912 e tem 240 metros de comprimento. O cartão postal sobre o Rio Paranaíba é tombado como patrimônio histórico-cultural. Em nota, o IPHAN informou que constatou sérios problemas estruturais na ponte numa vistoria em abril deste ano e encaminhou um relatório às prefeituras para as manutenções. Também recomendou que o tráfego fosse interrompido. A Prefeitura de Araporã, em Minas Gerais, ainda não deu prazo de quando os trabalhos de reparo vão começar. A Prefeitura de Itumbiara não falou sobre o caso.
E agora a gente já mostrou para vocês aqui no Jornal Anhanguera vários casos de animais atropelados em rodovias que cortam o nosso estado. E nessa época do ano, por causa do escoamento da safra de grãos, a situação fica ainda pior. O Parque Nacional das Emas é a maior reserva de cerrado preservada da América Latina. Um verdadeiro berçário a céu aberto para centenas de espécies da flora e fauna brasileira. Aves e animais silvestres circulam livremente pela área de 132 mil hectares. Como a reserva também é cercada de fazendas, é comum os animais saírem do parque para buscar comida nas lavouras. Foi o que aconteceu com essa lobo-guará aí. O animal foi atropelado na GO 341, que corta o parque, e se recupera em uma clínica credenciada ao IBAMA. Já existe um projeto para a criação de um corredor ecológico na GO 341, que corta o Parque Nacional das Emas. A ideia é construir uma espécie de passarela na pista, ligando as nascentes do rio Araguaia ao Parque das Emas, justamente porque ali já tinha um corredor natural. Para gravar essa reportagem, percorremos um trecho da BR-364 entre Jataí e Mineiros. Em menos de 10 minutos de viagem, encontramos um filhote de tamanduá morto. 2 quilômetros depois, um tatu, já em estado de decomposição. Já vi também pessoas que, ao invés de andar mais tranquila, viu um animal passando, viu que dava para ir e acabou atropelando. Segundo a Delegacia Especializada contra Crimes Ambientais, o registro de animais silvestres atropelados nas estradas que cortam o sudoeste goiano cresce durante o escoamento de grãos. Proteger os animais silvestres é dever de todos. E a gente sabe também que as queimadas colaboram e muito para isso. Por isso, já que se você sabe que tem muito animal na pista, você vai pegar a estrada com muito cuidado. E agora a gente vai contar para você que um cavalo foi atropelado hoje pela manhã no cruzamento da rua Senador Jaime com a Perimetral, em Campinas, aqui na capital. E esta cena triste é a nossa imagem do dia. O animal, como vocês veem aí nessas imagens, ele acabou quebrando uma das patas, ficou caído no meio da rua até o socorro chegar. Um agente de trânsito esteve monitorando para evitar outros acidentes. O motorista foi liberado pela SMT. O cavalo foi medicado, resgatado por equipes do Centro de Zoonose da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Trânsito e, infelizmente, aí vai precisar ser sacrificado por conta da pata que acabou quebrando. E com essas imagens, a gente também deseja para você uma excelente noite. Muito obrigada pela companhia. A gente tem imagens aí de Jataí para mostrar para vocês. A gente se encontra, então, amanhã. Obrigada.